Olá e bem-vindos à parte 1 do módulo Princípios Físicos. Entendo que esta parte não é a mais sexy do curso, mas tenho que admitir que estes conceitos são a fundação para a análise e aplicação adequada do ultrassom à beira do leito. Espero que goste. E o que você vai aprender? Bem, nesta apresentação você vai aprender como os princípios do som são aplicados em medicina diagnóstica, enquanto revisamos a fórmula do som para entender como ela é aplicada na formação de imagem. Você vai aprender também como as ondas ultrassônicas são geradas no equipamento de ultrassom e, finalmente, quais são as suposições utilizadas pelo equipamento para a geração, captação e formação de imagem. Para você entender melhor como o ultrassom funciona, vamos revisar conceitos básicos sobre o som para explicar como as ondas sonoras interagem com as partículas do tecido humano, permitindo a geração de imagens vistas no equipamento de ultrassom. Então vamos lá! Você já conhece muito sobre o som, pois os princípios físicos do ultrassom têm muito em comum com futebol, a música, a sinuca ou nadar na praia. O nosso papo é somente para colocar tudo o que você já sabe numa outra perspectiva. Revisitando as aulas de física, o som é uma energia mecânica que se propaga em ciclos, fazendo as partículas de um meio se expandirem e se contraírem repetidamente. A amplitude de uma onda é a altura de expansão ou contração causada por elas, e a amplitude da onda que determina a sua intensidade. As compressões causadas pelo som são toleráveis, mas são as expansões as grandes responsáveis pelos danos causados no meio. Ondas sonoras ciclam a uma frequência definida, cuja unidade é conhecida como Hertz. Ondas inaudíveis ou ultrassônicas ciclam a uma frequência de 200.000 Hz. Já as ondas para fins diagnósticos ciclam entre uma frequência logarítmica de 1 a 20 MHz. Agora que você já sabe que as ondas sonoras são definidas pela sua frequência, te introduzo o seu recíproco, o comprimento de onda. Observe aqui a fórmula do som. A frequência do som F é igual a constante C, velocidade do som no meio, dividido pelo comprimento de onda. E é esta fórmula que está por trás de toda a tecnologia dos equipamentos de ultrassom. Como vimos anteriormente, a frequência de uma onda corresponde ao número de ciclos por segundo. É muito importante lembrar que a frequência de onda impacta na sua penetração no tecido e, consequentemente, na resolução das imagens ultrassonográficas. A velocidade do som em um meio depende da densidade deste meio, pois o som se propaga melhor quanto mais denso ele for. As ondas ultrassônicas se propagam nos tecidos a uma frequência constante de 1.540 metros por segundo. As ondas sonoras se propagam em feixes longitudinais, semelhantes ao da luz, e a maior parte das ondas sonoras emitidas são, em verdade, absorvidas. Mas como as ondas ultrassônicas são criadas? Bem, elas são geradas através de cristais com propriedades especiais, chamados de cristais piezoelétricos. Os cristais piezoelétricos, quando submetidos a uma corrente elétrica, geram ondas ultrassônicas que atravessam os tecidos e retornam ao transdutor. Quando as ondas refletidas são fortes o suficiente para excitar estes cristais, eles geram pulsos elétricos que são então enviados ao processador para serem convertidos em pontos no monitor. Mas de que forma o equipamento de ultrassom gera as imagens? A imagem é formada pela análise da amplitude e intervalo de tempo de cada sinal refletido. Agora, imagine que você deseja estimar a distância desta montanha que está à sua frente. E o que você faz? Você então grita na direção da montanha e espera ouvir o eco da sua voz. O cálculo da distância entre você e a montanha depende do intervalo de tempo gasto para o som viajar da montanha e retornar até você.
O ultrassom faz o mesmo com os nossos tecidos, só que de forma bem mais precisa. Mas este cálculo só é possível devido ao tempo de pausa. Pulsos contínuos tornariam esta estimativa impossível. Repetindo, o transdutor emite pulsos de onda, pausa, escuta o som refletido e emite um novo pulso, pausa, escuta e assim sucessivamente. É o que chamamos de ciclo de trabalho. Bem, o processo de geração do pulso ultrassônico é muito importante. Em verdade, é muito difícil criar um pulso rápido, curto e forte o suficiente para penetrar no tecido. Para você ter uma ideia, um único cristal não consegue fazer isso sozinho. É necessário um conjunto de cristais de diferentes tamanhos e direcionados a um ponto específico para gerar pulso com características necessárias para interagir com o tecido de forma adequada e segura. O pulso enviado não é único, mas um conjunto de 3 a 5 ondas ultrassônicas. Esta simplificação tenta explicar a tecnologia dos transdutores multifrequenciais, capazes de gerar pulsos de frequências diferentes. Mas o que acontece quando as ondas ultrassônicas interagem com os tecidos? À medida que o som se propaga através dos tecidos, ocorre o fenômeno de atenuação, que se dá de diversas formas. O som pode ser absorvido, refratado, refletido ou dispersado. As ondas sonoras com alta frequência têm menor comprimento e promovem maior choque com as moléculas. Consequentemente, sofrem maior atenuação. Nesta tabela estão listados diferentes meios, onde observamos a relação entre a velocidade de propagação e o coeficiente de atenuação de cada um deles. Note que tecidos densos como o osso têm um coeficiente de atenuação maior do que o de partes moles, por exemplo. O ar possui o mais alto coeficiente de atenuação, porque as ondas sonoras não conseguem se propagar em um meio tão rarefeito, o que faz com que o som pare quase que completamente na sua interface. E esta é a razão pela qual não podemos ensonar estruturas aeradas como o pulmão, pelo menos o pulmão normal. Nesta outra tabela, podemos observar a frequência de trabalho de diversos transdutores e observar como o coeficiente de atenuação interfere na sua capacidade de propagação no tecido. Note uma relação inversa entre a penetração do feixe no tecido e o seu coeficiente de atenuação. Em resumo, na hora de escolher um transdutor, opte pela maior frequência possível para a área de estudo desejada, para garantir assim um equilíbrio entre penetração e resolução de imagem. Impedância é a principal razão do sucesso do ultrassom em medicina diagnóstica. Define-se por impedância acústica a razão entre o pulso de incidência e o pulso refletido quando uma onda sonora atravessa meios de densidades diferentes. A intensidade da onda refletida é diretamente proporcional ao nível de impedância entre meios contíguos. Outro fator importante é a superfície do meio. Superfícies planas e lisas refletem o som no mesmo ângulo de incidência, e a essas superfícies lisas damos o nome de refletores especulares. Um exemplo de refletor especular é o diafragma. Quando a superfície de incidência não é lisa, o som se dispersa, gerando ecos em múltiplas direções e de menor intensidade. Mas como as imagens são apresentadas no monitor? A profundidade de cada ponto exibido no monitor depende do tempo gasto para o retorno do sinal, pois a máquina assume que a velocidade do som é constante. O brilho ou a força do sinal refletido determina a tonalidade de cinza de cada ponto no monitor.
Olhando um transdutor como este aqui, intuitivamente você percebe que o transdutor é formado por múltiplos cristais dispostos em linha bem no centro do transdutor. E que o transdutor envia pulsos de ultrassom em ângulos e intervalos de tempo ligeiramente diferentes, formando uma imagem bidimensional. A descontinuidade durante o processo de varredura é crucial para garantir a resolução lateral da imagem. Após o processamento de sinais refletidos, o equipamento gera as imagens contidas no setor do monitor. As imagens são apresentadas em preto e branco e em uma escala de cinza, definida pelo examinador. Estruturas sem ecos serão pretas, estruturas hiperecoicas serão brancas, estruturas ecoicas em tons de cinza. E tudo isso ocorre em milissegundos, permitindo a formação de imagens em tempo real. Em resumo, a ultrassonografia é uma modalidade diagnóstica por imagem baseada na geração e captação de pulsos de ondas ultrassônicas. Pulsos de ultrassom geram linhas de varredura produtoras de ondas sonoras que viajam pelo tecido humano sem causar danos ao mesmo. Um transdutor é, ao mesmo tempo, o gerador de feixes ultrassônicos e receptor dos ecos emanados pelos tecidos ao se chocarem com as ondas. E, finalmente, o brilho de cada ponto no monitor é diretamente proporcional à força do sinal refletido. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.